Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 6, nossa aula número 4, falaremos sobre a desigualdade mundial de acesso aos recursos alimentares. Fatores que afetam o aumento da fome no mundo. De acordo com a ONU, em 2017, aproximadamente 815 milhões de pessoas sofriam com insegurança alimentar. Mesmo com a produção mundial de alimentos superando a demanda para cada habitante do planeta. Estima-se que, depois de um declínio constante do número de pessoas subalimentadas, desde a década de 1990, os últimos anos ainda foram marcados pelo crescimento da fome, afetando 11% da população mundial. O aumento da fome está relacionado a diversos fatores, eventos como secas, inundações, agravados por mudanças climáticas, violências, conflitos e guerras civis, e concentração de renda e da produção. Fatores que contribuem. Os fatores que contribuem para o acesso aos alimentos, seja concentrado em países ou grupos populacionais considerados ricos, e a fome atinge principalmente as populações mais pobres. Observe os dados do gráfico a seguir, que ilustra os números absoluto e relativo de pessoas subalimentadas no mundo ao longo da década de 2010. Bem, aqui nós temos um gráfico, né, onde nós podemos observar as pessoas subalimentadas, né, a crescente. Né? Lembrando que essa coloração está relacionada ao continente, o verde África, esse laranja Ásia, azul mais escuro América Latina, azul clarinho Oceania e esse em lilás a América do Norte e Europa. Podemos observar aqui inicialmente 2010, onde teve o início da demonstração nesse gráfico, né? Que o número ali assim de maior seria na Ásia e na África, principalmente na Ásia, né? O número de pessoas ali assim subalimentadas, né? Oceania sempre menor, né? Não temos dados de 2011 nem 2012, né? Dos países visível aqui. De 2013 basicamente sofreu uma alta na África e na Ásia ocorreu também um pequeno declínio. Depois, seguindo aqui assim, 2014 não se teve dados também. 2015 podemos observar o aumento, né, tanto na África e o declínio na Ásia, onde na América Latina, Oceania se mantém, basicamente, aumentou, aliás, na Oceania teve um ligeiro aumento, né, de 1,8 em 2010 e 2017 2,7, como também na América, né, de 40 veio para 42,5 em 2016 aí. Tá certo? Bem, agora leio o trecho do texto a seguir. Mundo produz comida suficiente, mas fome ainda é uma realidade. Um estudo publicado pela Organização das Nações Unidas pela Agricultura e Alimentação, FAO, na sigla em inglês, no dia 29 de abril de 2016, mostrou que a produção mundial de alimentos é suficiente para suprir a demanda de 7,3 bilhões de pessoas que habitam a Terra. Apesar disso, aproximadamente uma em cada 9 dessas pessoas ainda vivem em realidade da fome. A pesquisa põe em xeque toda a política internacional de combate à subnutrição crônica colocada em práticas nas últimas décadas. As políticas de combate à fome adotadas até aproximadamente o início da década focaram sobretudo na ajuda emergencial e no aumento da produção, ou seja, acreditava-se que para
acabar com a subnutrição, bastava aprimorar-se, produzir mais e levar comida à produção a populações com fome. Depois que essas metas traçadas não foram alcançadas, organizações que lidam com o tema entenderam que era necessário criar ações permanentes e estruturais. Surgiram então dois aspectos principais. Um trata do principal motivo, a pobreza. A comida não chega a quem precisa porque, a maioria dos casos, as pessoas não têm dinheiro para comprá-la, seja nos países mais pobres, seja nos países mais ricos. Pessoas têm dificuldade em conseguir alimentos por serem economicamente excluídas e não porque têm comida suficiente. Outro aspecto tem a ver com a forma de desenhar políticas em escala global, é a territorialidade. Isso significa que as organizações entenderam que o combate à fome tem que ser feito levando em conta questões específicas em cada lugar. Pessoas em cidades não passam fome pelos mesmos motivos que pessoas do campo. As primeiras podem sofrer com a falta de acesso a supermercados mais baratos, pois o transporte público é ineficiente, por exemplo. As outras, porque não têm acesso a grãos para plantar para sua família, ou porque os animais que criam não ganham peso. As políticas para cada um desses casos têm de ser diferentes. Transporte público de qualidade e incentivo às redes de supermercados mais acessível na cidade. A distribuição de grãos e programas de educação agropecuária para a população rural. Principais causas da fome, As causas da fome podem estar relacionadas a alguns fatores, como a pobreza, questões naturais como o clima, terremotos, secas, pestes, a reforma agrária precária, má administração dos recursos naturais, conflitos políticos e civis, políticas econômicas mal planejadas, superpopulação, guerras, desigualdades sociais. Podemos citar também as principais consequências da fome. A desnutrição devido à falta de nutrientes, proteínas e calorias, as consequências da fome aí. O raquitismo, devido à carência de vitamina D, a anemia provocada pela ausência de ferro, vários distúrbios e doenças causadas pela falta de vitamina A e do complexo B. Todas essas carências sentidas pelo organismo afetam o corpo humano integralmente, contribuindo para diminuir o sistema imunológico responsável pelo combate de várias doenças no organismo, deixando assim o indivíduo exposto a contrair diversas patologias viróticas, bacterianas, causadas por vermes ou protozoários. A pior de todas as consequências é quando todos os estágios chegam ao limite, levando o indivíduo à morte. O Brasil e a fome. Na década de 80, o Brasil vivia situações precárias de fome, onde quase 40% da população estava em situação de extrema pobreza. Atualmente esse problema ainda existe, porém não é tão agravante como antes, atingindo uma parcela menor da população, sendo a maioria habitantes de zonas rurais e distantes, o que dificulta o acesso e a comunicação de outras regiões. A fome dessas populações está relacionada à falta de recursos para comprarem e adquirirem alimentos. A região mais afetada é o Nordeste. Fome Zero. Com o lançamento do programa Fome Zero do governo Lula, o índice de fome reduziu bastante, ao contrário da pobreza, que está relacionada com a melhor distribuição de renda e reforma agrária para ser reduzida. O programa Fome Zero foi criado em 2003 para reduzir o combate à fome no país, incluindo cozinhas comunitárias, bancos de alimentação, até transferências de dinheiro, reduzindo a fome em mais de 44 milhões de famílias.
até reduzindo em 73% a desnutrição infantil. Esse projeto foi fundamental para o Brasil ser líder entre os países em desenvolvimento de combate à fome. Segundo dados elaborados pela ONG associados a este programa, existem também o Bolsa Família, que juntos reduzem ainda mais o problema de miséria e fome do país. A fome no mundo. O número de pessoas que passam fome em todo o mundo em 2009 passaram de 1 bilhão. Este aumento está relacionado a uma crise econômica mundial, que é a principal responsável pelo agravamento desse quadro. Isso ocorreu devido ao fato de milhares de pessoas em todo o mundo ficarem desempregadas, sendo que muitas tiveram seus salários reduzidos, contribuindo assim para a situação precária e agravamento da fome. Fatores como a alta dos preços dos alimentos básicos, desaceleração da economia mundial dispondo de um pouco de recursos para a ajuda humanitária, vieram em consequência da crise, piorando a fome no mundo. Com base nesses dados, é necessário que haja uma atitude por parte de todos os governos, de todos os países afetados pela fome, para criarem métodos e soluções minimizando a fome que ainda está presente em pleno século XXI. Esses são dados aí assim do site InfoEscola, né? São dados a serem debatidos na geografia, porém são conteúdos também importantes dentro da sociologia. Aqui temos algumas reportagens, né, que eu achei interessante para a gente colocar, mais atuais, né, onde fala: o coronavírus pode levar o mundo a outra pandemia, o aumento da fome. A fome no mundo deve mais do que dobrar em 2020, segundo a ONU. A alta global dos preços é reflexo de como o coronavírus intensificou a disputa por comida. Esse seria um dos problemas aí que o mundo está enfrentando. Um abraço a todos, até a próxima.